Tem coisa na estrada que a gente vê só uma vez, mas carrega pro resto da vida. E eu carreguei. Carreguei no peito, na memória e num objeto pequeno que até hoje não consigo largar. Uma medalha de São Cristóvão enferrujada com um nome gravado no verso que não era meu, mas que se tornou parte de mim naquela noite de janeiro de 2009. Porque naquela madrugada na BR-116, entre Registro e Cajati, eu vi uma briga. Mas não era uma briga comum. Não era uma briga que deveria estar acontecendo. E, principalmente, não era uma briga desse mundo. Meu nome é Valdir dos Santos. Na época dessa história, eu tinha 32 anos, mas já tinha quase 15 de estrada. Comecei cedo, ajudante de caminhão aos 17. Tirei a habilitação com 19 e desde então a estrada virou minha casa, minha vida, meu sustento. Eu dirigia um Scania 113 vermelho, ano 98, motor 360 cavalos. Caminhão guerreiro, daqueles que não te deixa na mão. Comprei ele usado em 2006, paguei em 3 anos, suor e quilômetros. Ele tinha suas manias, a embreagem era dura, o câmbio chiava na terceira marcha e o banco do motorista tinha um rasgo que eu nunca consertei porque já estava acostumado, mas era meu. E quando você passa mais tempo dentro de um caminhão do que na sua própria casa, ele deixa de ser máquina, vira companheiro. Naquela época, eu fazia a Rota Sul com frequência. Saía de Curitiba carregado de móveis planejados, armários, cozinhas modulares, essas coisas que a classe média compra parcelado e espera ansiosa chegar. Descia pela BR-116 até o litoral de São Paulo, interior paulista, às vezes até Rio. Na volta, trazia banana de Registro, caixas de camarão de Cananéia, uma vez ou outra carga de peixe fresco que tinha que ser entregue rápido, sem parada. Era uma vida dura, mas honesta. Acordar cedo, dormir tarde, comer marmita fria, café requentado em posto de beira de estrada. Mas era minha vida. E eu não reclamava. Até aquela noite. Era dia 17 de janeiro de 2009. Sábado. Eu lembro porque era o aniversário da minha filha, a Jéssica. Ela estava fazendo 6 anos. Eu tinha prometido para ela que voltaria a tempo de levar um bolo, uns presentes. Mas a carga atrasou. O cliente demorou para liberar a nota, e quando eu finalmente carreguei os móveis em Curitiba, já era fim de tarde de sexta. A entrega era para segunda de manhã cedo em Jacupiranga. Se eu saísse no sábado de tarde, ia pegar trânsito, ia ter que parar para dormir e ia atrasar. Então decidi fazer o que sempre fazia quando tinha pressa: rodar de madrugada. Saí de Registro por volta das 2 da manhã. Tinha parado lá para abastecer, comer alguma coisa, esticar as pernas. O posto estava vazio. Só eu, o frentista e um motociclista que parou para tomar um café e seguiu. Abasteci o tanque até a boca, paguei em dinheiro, comprei 2 pacotes de bolacha cream cracker e uma garrafa de café quente para levar na térmica. Joguei água no rosto no banheiro, olhei no espelho. Olheiras fundas, barba por fazer, boné sujo de graxa, cara de quem já rodou demais. Mas estava tudo bem. Faltava pouco. Mais uns 100 quilômetros, entregar a carga, pegar a estrada de volta, e no domingo eu estava em casa. Com bolo, com presente, com abraço da Jéssica, ou pelo menos era isso que eu pensava. Voltei pro Scania, liguei o motor. Aquele ronco familiar, grave, que vibra no peito. Ajustei o retrovisor, conferi os documentos, travei as portas da carroceria. Tudo certo, tudo no lugar. Engrenei a primeira marcha e saí devagar do posto. O asfalto estava molhado. Tinha chovido mais cedo, aquela garoa fina de verão que deixa tudo escorregadio. As luzes do posto ficaram para trás. Eu entrei na escuridão da BR-116. A BR-116 é uma estrada que quem conhece, respeita. E quem não conhece, deveria. Ela corta o Brasil de norte a sul, passa por 10 estados. Quase 5.000 quilômetros de asfalto, serra, curva, reta, subida, descida. Tem trecho que é moderno, duplicado, iluminado. Tem trecho que é estreito, esburacado, mortal.
O trecho entre Registro e Cajati é um dos mais pesados. Serra do Mar. Mata Atlântica dos dois lados. Subidas íngremes, curvas fechadas. Acostamento curto. De dia já é tenso, de noite é outra história, mas eu conhecia bem, tinha rodado ali centenas de vezes. Sabia onde ficava cada lombada, cada buraco, cada curva traiçoeira. Sabia que no quilômetro 542 tinha um radar, que no quilômetro 538 o asfalto afundava na pista da direita, que no quilômetro 535 a neblina sempre fechava. E sabia também que de madrugada, sozinho, com a mata escura de cada lado e o silêncio pesado da serra, aquela estrada mudava. Ela deixava de ser só estrada. Virava outra coisa, um lugar entre o mundo que a gente conhece e o mundo que a gente prefere não conhecer. Engrenei a terceira marcha. O Scania subiu firme a serra. Motor trabalhando certinho. Temperatura normal. Pressão do óleo ok. Tudo nos conformes. Eu tinha ligado o rádio. Uma estação AM que pegava mal, mas tocava sertanejo raiz. Aquelas músicas que meu pai ouvia quando eu era criança. Chitãozinho e Chororó, Leandro e Leonardo, Milionário e José Rico. Música de estrada, música de caminhoneiro. O volume estava baixo, só uma companhia, um barulho que quebrava o silêncio. A janela do motorista estava entreaberta uns 5 dedos. O vento frio da serra entrava, trazia cheiro de mato molhado, de terra, de neblina. Cheiro bom, cheiro de natureza. Mas também tinha outro cheiro, mais sutil, diesel queimado, óleo do motor, borracha quente dos pneus, cheiro de trabalho, cheiro que eu conhecia tão bem quanto o cheiro da minha própria casa. Passei pelo quilômetro 545, depois pelo 543. O Scania subia firme, eu ia devagar, respeitando a estrada, respeitando o peso da carga. 17 toneladas de móveis não perdoam erro, freio mal calibrado, curva mal feita, descida muito rápida e o caminhão vira um projétil sem controle. Então eu ia com calma, sem pressa. Melhor chegar 10 minutos atrasado do que não chegar. Foi quando passei pelo Calembre Pin 42 que senti a primeira mudança. A neblina começou a descer. Não foi de repente, foi gradual. Primeiro uns véus finos que passavam rápido pelo farol. Depois, uma bruma mais densa que grudava no para-brisa. E então, de repente, uma parede branca e espessa que engoliu a estrada inteira. Visibilidade zero. Pisei no freio devagar. Reduzi para a segunda marcha. Liguei o farol de neblina, aquele amarelo que corta melhor a umidade. Mas não adiantava muito. A neblina era densa demais. Eu conhecia isso. Acontecia sempre naquele trecho. A serra esfria de madrugada, a umidade sobe do vale e a neblina se forma rápido. Em 15 minutos, ela cobre tudo e em meia hora some. Só que enquanto ela está ali, você não vê nada. Nem a faixa da pista, nem o acostamento, nem o que vem na frente. Então você vai devagar, muito devagar, quase parando, foi o que eu fiz. Segunda marcha, 10 km por hora, faróis ligados, pisca-alerta ligado, olhos vidrados na linha branca da faixa, única referência que eu tinha. O rádio começou a chiar. No começo achei que era a serra, interferência natural. Mas o chiado foi aumentando, ficando mais alto, mais agudo. Aquele tipo de ruído que incomoda, que dói no ouvido. Tentei mudar de estação. Girei o dial, mas todas as frequências chiavam igual, como se tivesse algo bloqueando o sinal. Desliguei o rádio. Silêncio. Só o ronco do motor, o ruído dos pneus no asfalto molhado, minha respiração e a neblina, branca, densa, infinita. Foi aí que eu vi o carro, parado no acostamento. Do lado direito da pista, pisca-alerta ligado. Era um Monza, cinza ou azul claro, difícil dizer na neblina. Modelo antigo, anos 80 talvez. Para-choque amassado, vidro traseiro rachado. Diminuí ainda mais a marcha. Passei bem devagar ao lado dele. Olhei.
Janelas embaçadas, portas fechadas, ninguém dentro que eu conseguisse ver, nenhum triângulo de sinalização, nenhuma lanterna acesa, só o pisca-alerta, piscando lento, hipnótico. Pensei em parar. É código de estrada. Caminhoneiro ajuda caminhoneiro. Motorista ajuda motorista. A gente não deixa ninguém na mão, principalmente de madrugada, no meio da serra, com neblina fechada. Mas alguma coisa me segurou. Não sei explicar o que era. Um instinto, uma sensação, como se uma voz lá no fundo da minha cabeça tivesse gritando: não para, segue. Então eu segui. Passei pelo Monza, devagar, olhando pelo retrovisor. O pisca-alerta continuava piscando. O carro continuava parado, sozinho, abandonado. E então, por uma fração de segundo, eu vi alguém em pé do lado do carro, uma figura escura, parada, imóvel, olhando na minha direção. Pisquei, olhei de novo. Nada. Só o carro. Só o pisca. Só a neblina. Tá cansado, Valdir, pensei comigo. Tá vendo coisa. Mas meu coração estava acelerado. Minhas mãos suavam no volante. E aquela sensação de que algo estava errado só aumentava. Acelerei um pouco, o quanto a neblina permitia. Queria distância daquele carro, queria distância daquela sensação. Segui mais uns 300 metros. A neblina continuava fechada, densa, sufocante. E foi aí que eu ouvi um grito. Não foi perto, mas também não foi longe. Vinha da estrada à frente, abafado pela neblina, abafado pela mata, mas claro o suficiente para eu reconhecer. Um grito de homem, de dor, de raiva, de desespero. Pisei no freio instintivamente. O Scania parou no meio da pista. Motor ligado, farol iluminando um muro branco de neblina. Coração disparado. Silêncio. Aquele silêncio pesado que vem depois de um grito, quando você não sabe se ouviu mesmo ou se imaginou. Fiquei parado, mão no volante, respiração presa, escutando. E aí veio outro grito, mais alto, mais próximo, seguido de um baque, um som surdo, pesado, como um corpo batendo em algo duro, ou algo duro batendo num corpo. Tem alguém brigando, pensei. Tem gente se matando ali na frente. Minha primeira reação foi pegar o celular, ligar para a polícia, mas não tinha sinal. Zero bar, nada. A serra fazia isso às vezes. Bloqueava tudo. Fiquei ali parado, sem saber o que fazer. Se eu seguisse, talvez alguém morresse. Talvez alguém precisasse de ajuda e eu virasse as costas. Mas se eu parasse, e se fosse uma armadilha? Não era incomum. Bandidos fingiam acidente, fingiam briga, fingiam precisar de socorro. E quando o caminhoneiro parava, caía na cilada. Perdíamos o caminhão, a carga, às vezes a vida. Eu tinha mulher, tinha filha, tinha conta para pagar. Não podia arriscar. Mas também não conseguia simplesmente seguir, porque no fundo eu sabia. Se alguém tivesse realmente em perigo e eu não fizesse nada, isso ia me consumir. Ia me corroer por dentro, ia me marcar para sempre. Então eu respirei fundo, rezei rápido. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Nem terminei direito. Só pedi proteção, para mim, para quem tivesse precisando. E então devagar, segui em frente. Uns 200 metros à frente, do lado direito da pista, logo depois de uma curva suave, eu vi 2 homens. 2 figuras escuras, brigando. Estavam no acostamento, perto do guarda-rail. Um empurrava o outro. Braços erguidos, movimentos bruscos, luta corporal. Parei o Scania uns 30 metros antes. Deixei o motor ligado. Travei as portas. Acendi o farol de milha, aquele que ilumina tudo com uma luz branca e forte. A luz cortou a neblina. E eu vi melhor. Um dos homens usava jaqueta de couro preta, boné escuro, calça jeans. Ele era grande, forte, ombros largos. Parecia estar levando a pior. Tentava se defender, mas levava socos, empurrões. O outro homem usava camisa xadrez desbotada, calça de tecido suja de graxa, bota pesada. Ele era mais baixo, mais magro,
mas lutava com uma força desproporcional, uma força estranha, porque quanto mais eu olhava, mais eu percebia algo errado. A postura dele, o jeito que ele se movia. Ele não pisava firme no chão, flutuava, não muito, só uns centímetros, mas o suficiente para eu perceber que os pés dele não tocavam o asfalto direito. Pisquei, balancei a cabeça. Deve ser a neblina, deve ser o ângulo da luz. Mas não era, porque quando o homem de xadrez ergueu o braço e acertou um soco no rosto do outro, o impacto foi real, violento. O homem de jaqueta voou para trás, bateu no guarda-rail com um estrondo metálico e caiu no chão. E, no entanto, o homem de xadrez não tinha sombra. Ou melhor, ele tinha, mas a sombra era fraca, quase inexistente, como se ele fosse feito de algo menos sólido que o resto do mundo. Senti um arrepio subir pela espinha. Valdir, sai daqui, sai agora! Mas não consegui. Fiquei paralisado, olhando, tentando entender. O homem de jaqueta tentou levantar, cuspiu sangue, limpou a boca com as costas da mão, cambaleou, apoiou-se no guarda-rail, e o homem de xadrez avançou de novo. Agarrou ele pelo pescoço, com as duas mãos, levantou ele no ar, com uma força que não era humana. O homem de jaqueta se debateu, esperneou, tentou arrancar as mãos do pescoço, mas não conseguia. Os dedos do outro eram como garras de ferro. E então, num movimento rápido e brutal, o homem de xadrez jogou o outro de volta na pista. O corpo bateu no asfalto com um baque surdo. Rolou, parou, imóvel. Eu estava vendo um homem morrer e não conseguia fazer nada. O homem de xadrez ficou parado, olhando para baixo. Pôs o corpo estendido no chão. Ombros subindo e descendo, respiração pesada, ou talvez não fosse respiração. Talvez fosse só um movimento, uma imitação de respiração. Porque quanto mais eu olhava, mais eu tinha certeza. Aquilo não era um homem, não mais. Era outra coisa. Algo que já foi homem, mas agora era outra coisa. E então, devagar, ele virou o rosto e olhou diretamente para mim. Eu nunca vou esquecer aquele olhar. Não era raiva, não era ódio, não era malícia, era tristeza. Uma tristeza tão profunda, tão antiga, tão pesada, que dava para sentir ela atravessar a distância entre nós, atravessar a cabine do caminhão, atravessar meu peito e cravar no meu coração. Os olhos dele eram fundos, escuros, vazios, mas ao mesmo tempo cheios de algo que eu não conseguia nomear. Dor, arrependimento, desespero. Como se ele tivesse carregando um peso que ninguém mais conseguia ver. Um peso que ele não conseguia largar. Um peso que o prendia ali naquela estrada, naquela neblina, naquela briga sem fim. Ele levantou a mão, não para me ameaçar, não para me atacar, para me pedir algo. Ajuda? Socorro? Justiça? Não sei, mas eu senti o pedido, senti a dor, senti o desespero. E então, num piscar de olhos, ele sumiu. Desapareceu. Puf! Como fumaça levada pelo vento. Simplesmente deixou de estar ali. Eu pisquei. Olhei de novo. Nada, só a neblina, só o vazio. Mas o corpo do homem de jaqueta ainda estava lá, no chão, imóvel. E então, lentamente, ele começou a se mexer. O homem se levantou, devagar, cambaleante, apoiando-se no joelho, limpando a boca com a manga da jaqueta. Ele estava vivo, ou pelo menos parecia vivo. Mas quando ele virou o rosto na minha direção, quando a luz do farol iluminou ele por completo, eu vi. Não tinha ferimento, não tinha sangue, não tinha marca nenhuma. A boca que ele tinha limpado estava limpa. A jaqueta que deveria estar rasgada estava intacta, como se a briga inteira nunca tivesse acontecido. Ele ficou parado, olhando para mim, expressão vazia, sem medo, sem surpresa, sem nada. E então ele começou a andar, na minha direção. Pisei fundo no acelerador. O Scania roncou, arrancou, as rodas patinaram no asfalto molhado por uma fração de segundo antes de pegar em tração. Não olhei para trás, não pensei em ajudar, não pensei em nada.
Só acelerei. Engrenei a terceira, quarta, motor gemendo, carga balançando. Neblina passando pelo para-brisa como uma parede líquida. Meu coração batia tão forte que doía no peito. Minhas mãos tremiam no volante. Minha respiração estava curta, rápida, descontrolada. O rádio voltou a chiar. Sozinho. Eu não tinha ligado. E no meio do chiado ouvi uma voz. Baixa, rouca, cansada. Não deixa ele fugir. Senti um frio percorrer meu corpo inteiro, da nuca até os pés. Não deixa ele fugir. A voz se repetiu, mais clara, mais próxima, como se viesse de dentro da cabine. Olhei para o banco do carona, vazio. Olhei no retrovisor, vazio. Mas sentia uma presença, sentia o ar pesado, sentia o cheiro, um cheiro de terra molhada, de ferro enferrujado, de algo velho e esquecido. Pisei ainda mais fundo. O Scania passou dos 80, perigoso demais para neblina, perigoso demais para curva. Mas eu não conseguia diminuir, não conseguia parar, só queria distância, distância daquele lugar, daqueles homens, daquela coisa. Rodei assim por mais 10 quilômetros, até a neblina começar a clarear, até as primeiras luzes de um posto aparecerem na beira da estrada. Quando vi o letreiro iluminado, o cheiro de café vindo da lanchonete, o frentista limpando a pista com a mangueira, só então eu diminuí. Entrei no posto, parei, desliguei o motor e desabei no volante. Fiquei ali por uns 20 minutos, cabeça baixa, mãos tremendo, suor frio escorrendo pela nuca, tentando processar o que tinha visto, tentando encontrar uma explicação. Cansaço? Não. Eu estava cansado, mas não alucinado. Neblina? Truque de luz? Não. Eu tinha visto claro. Então o quê? Não sabia e não queria saber. Só queria ir embora, entregar a carga, voltar para casa, abraçar minha filha, esquecer. Respirei fundo, várias vezes, até o coração acalmar, até as mãos pararem de tremer. E foi quando fui pegar a garrafa de café no porta-luvas que eu vi. Tinha algo no chão da boleia, do lado do pedal da embreagem. Algo que não estava ali antes. Era uma medalha, pequena, de metal, pendurada numa correntinha fina e enferrujada. Peguei ela devagar, como se fosse algo sagrado, ou perigoso, ou as duas coisas. A medalha estava velha, muito velha, manchada de ferrugem, de terra, de tempo, mas ainda dava para ver o desenho. São Cristóvão, o santo protetor dos viajantes, ele carregando o menino Jesus nas costas, atravessando o rio. Virei a medalha. No verso, gravado com letra torta, irregular, como se tivesse sido feito à mão, um nome, Josué. E embaixo, uma data, 1987. A corrente estava quebrada, arrancada, como se alguém tivesse puxado com força, ou como se tivesse sido arrancada numa luta. Fiquei olhando para a medalha por um longo tempo, tentando entender como ela tinha ido parar na minha boleia. De onde tinha vindo? Quem era Josué? E por que eu sentia que aquela medalha era importante? Que ela significava algo? Fechei a mão em volta dela. Senti o metal frio na palma. Senti o peso, pequeno, mas real. Prova. Prova de que eu não tinha imaginado. De que algo tinha realmente acontecido. Guardei a medalha no bolso, saí do caminhão, pernas bambas, cabeça pesada. Precisava de café, precisava de gente, precisava de luz. A lanchonete do posto era pequena, 4 mesas de fórmica, balcão de alumínio, cheiro de óleo de fritura misturado com café coado. Havia um caminhoneiro sentado no canto comendo um pão com linguiça e o frentista no balcão lendo um jornal velho. O frentista era um senhor de uns 60 e poucos anos. Magro, pele queimada de sol, bigode grisalho, boné desbotado do Corinthians. Ele levantou os olhos quando eu entrei. Café? Perguntou com voz rouca de quem fuma muito. Café. Bem forte. Ele serviu numa xícara branca rachada. O café estava escuro, quente, amargo. Perfeito. Bebi um gole, depois outro. Senti o calor descer pela garganta, aquecer o peito. Senti o corpo relaxar um pouco.
O frentista me olhou de canto de olho. Tá bem, caminhoneiro? Tô. Só cansado. Ele acenou com a cabeça. Conhecia a rotina, conhecia a estrada, conhecia o que a estrada fazia com a gente. Fiquei ali bebendo o café devagar, tentando juntar coragem para perguntar, porque eu precisava saber, precisava entender. Ele olhou para mim. O senhor conhece bem a estrada aqui, né? Conheço, trabalho aqui faz 32 anos. Vi essa estrada mudar, vi asfalto novo, posto novo, ponte nova. Vi também acidente feio, morte feia, engoli seco. Já ouviu falar de alguma coisa estranha? Lá para trás, perto do quilômetro 538, ele parou de limpar o balcão. Olhou para mim com uma expressão que eu não consegui ler. Por que você pergunta? Tirei a medalha do bolso. Coloquei em cima do balcão, devagar. Achei isso na boleia, não é meu, e eu vi umas coisas lá que eu não consigo explicar. Ele olhou para a medalha, não pegou, só olhou. E o rosto dele mudou. Ficou pálido, ficou sério, ficou tenso. Onde tu achou isso? Na boleia. Depois de passar por um trecho com neblina fechada, vi 2 homens brigando. Um deles não era normal. O frentista finalmente pegou a medalha, com as 2 mãos, como se fosse algo precioso, ou amaldiçoado. Virou ela, leu o nome e fechou os olhos. Josué. O senhor conhecia ele? Ele assentiu devagar. Colocou a medalha de volta no balcão. Respirou fundo. Conhecia. Era caminhoneiro. Rodava essa BR todo santo dia. Bom homem. Trabalhador. Honesto. Tinha esposa. 2 filhos pequenos. Um menino e uma menina. Ele parou, olhou para a janela, para a estrada escura lá fora. O que aconteceu com ele? Perguntei baixinho. O frentista pegou um copo, encheu de água, bebeu e então contou. Foi em outubro de 1987, noite de madrugada, umas 3h30, 4 horas. Neblina fechada igual hoje. Josué estava voltando de uma entrega em registro. Vinha sozinho. Caminhão vazio. Ele pausou, passou a mão no rosto. Naquela época, a estrada era mais perigosa. Menos movimento, menos posto, menos viatura. Bandido tinha campo livre, principalmente de madrugada. E aí? Aí que Josué passou por um trecho e viu um cara pedindo socorro, no acostamento, desesperado, dizendo que tinha sido assaltado, que tinham batido nele, que tinham levado o carro. Josué parou. Claro que parou. Era do jeito dele, sempre ajudando. Sentiu um nó no estômago. Era a armadilha. O frentista assentiu. 3 caras. Um fingia ser a vítima. Os outros 2 estavam escondidos na mata. Quando Josué desceu do caminhão, eles pularam em cima dele. Queriam o caminhão. Queriam a grana. Josué não tinha grana. Caminhão estava vazio. Mas eles não acreditaram. E aí que Josué tentou reagir, tentou lutar, não para salvar o caminhão, mas porque um dos bandidos falou que ia pegar o endereço na carteira dele, ia na casa dele buscar o que tinha de valor. E Josué tinha família, tinha esposa grávida, tinha filho pequeno. Ele não ia deixar. O frentista parou, limpou os olhos rapidamente. Teve briga feia. Josué era forte, mas eram 3. Bateram muito nele. Muito mesmo. E quando ele caiu, quando ele já não conseguia mais se defender, um deles enfiou uma faca na barriga dele. 2 vezes. Fiquei mudo, só olhando, só escutando. Eles fugiram. Levaram a carteira dele, o relógio, a aliança, deixaram ele ali, sangrando no asfalto, sozinho, na neblina. E ninguém viu? Ninguém. Era madrugada. Trecho vazio. Só acharam ele de manhã, já morto. Frio. Senti um peso no peito. Uma dor que não era minha, mas que parecia ser. Pegaram os bandidos? O frentista balançou a cabeça. Nunca. Polícia investigou, fez retrato falado baseado numa testemunha que tinha visto um dos caras num posto dias antes, mas nunca acharam ninguém. Até hoje. Crime sem solução. Ele pegou a medalha de novo, olhou com carinho, com tristeza. A esposa dele, a dona Marta,
Passou aqui uns dias depois. Estava procurando as coisas dele. A polícia tinha devolvido o caminhão, a carteira vazia, o boné. Mas ela disse que faltava a medalha de São Cristóvão. Era a coisa que ele mais prezava. O pai dele tinha dado quando ele tirou a carteira. Josué nunca tirava do pescoço. Nunca. E sumiram com ela. Deve ter arrancado na briga. Deve ter caído no mato, no bueiro, sei lá. Nunca acharam. Olhei para a medalha ali no balcão. Enferrujada. Velha. Real. Até agora. Falei baixinho. O frentista me olhou. Olhou para a medalha. E entendeu. Tem gente que diz que vê ele. O frentista continuou, voz mais baixa, como se estivesse contando um segredo. De madrugada, quando a neblina fecha, sempre naquele trecho, entre o quilômetro 538 e o 540. Vê como? Caminhando no acostamento. Ou parado na pista, como se estivesse esperando alguém, ou lutando, sempre lutando. Senti um calafrio. Lutando com quem? Com fantasma, com lembrança, com os caras que mataram ele. Sei lá. A história varia, mas a essência é sempre a mesma. Josué não descansou. Não conseguiu descansar, porque ele morreu tentando proteger a família, e os bandidos nunca foram presos. A justiça nunca foi feita. Ele coçou a barba. Minha mãe era muito católica. Ela dizia que quando uma pessoa morre de forma violenta, com assunto mal resolvido, a alma fica presa, fica vagando, tentando terminar o que começou, tentando encontrar paz. O senhor acredita nisso? Ele me olhou nos olhos, sem piscar. Eu acredito no que eu vejo, caminhoneiro. E tem coisa nessa estrada que a ciência não explica. Tem coisa que a lógica não alcança. Já vi demais para duvidar. Peguei a medalha de volta. Senti o peso dela na mão. Mais pesado do que deveria. Como se carregasse mais do que só metal. O senhor acha que ele está preso ali? Que ele não conseguiu seguir? O frentista suspirou. Não sei. Mas sei que essa medalha foi achada de um jeito que não é normal. Dentro do teu caminhão, depois de tu ter visto algo que não devia estar acontecendo. Isso não é coincidência. O que eu faço com ela? Ele pensou um pouco. Leva para uma igreja, acende uma vela, reza por ele, pede para Deus dar descanso para a alma dele. É o que a gente pode fazer. Assenti. Fazia sentido. Era o certo. Mas no fundo, eu sabia que não ia largar aquela medalha. Não tão cedo, porque ela tinha vindo parar comigo por algum motivo, e eu precisava entender qual. Terminei o café, paguei, agradeci ao frentista. Ele me deu um abraço inesperado, forte, fraterno. Cuidado na estrada, caminhoneiro, e se passar lá de novo, reza, só reza. Vou rezar. Voltei pro Scania, liguei o motor. Ele roncou fiel. Coloquei a medalha no porta-luvas. Fechei com cuidado. A neblina tinha sumido. O céu começava a clarear. Devia ser umas 5 da manhã. Segui viagem. Entreguei a carga em Jacupiranga sem problema. Peguei a estrada de volta no domingo de manhã. Passei por casa. Abracei a Jéssica. Dei o bolo. Dei os presentes. Mas não contei nada para ninguém. Como eu ia contar? Como eu ia explicar? Oi, amor, tive uma visão sobrenatural na estrada, vi um fantasma lutando, achei uma medalha de um homem morto há 20 anos. Iam achar que eu estava louco, ou bêbado, ou mentindo. Então guardei para mim. Guardei a história. Guardei o medo. Guardei a medalha. Nos meses seguintes continuei rodando. A vida seguia. Carregar, entregar, voltar, carregar de novo. Mas sempre que eu passava naquele trecho da BR-116, entre Registro e Cajati, eu sentia. Sentia o ar ficar mais pesado, sentia o frio na nuca, sentia aquele olhar. E toda vez que a neblina fechava, eu rezava. Rezava e acelerava. Não olhava para os lados, não parava. O rádio sempre chiava naquele ponto, sempre. Não importava qual estação eu tivesse sintonizada. Na altura do quilômetro 538, o chiado começava. E às vezes, no meio do chiado, eu ouvia uma voz, baixa, distante,
dizendo coisas que eu não conseguia entender direito, mas uma palavra sempre ficava clara: justiça. Uma vez, em março daquele mesmo ano, eu passei por lá de dia, sol forte, estrada cheia, nenhuma neblina. E mesmo assim, quando cheguei no Caloimbes 538, vi algo: flores no acostamento, um pequeno altar improvisado, uma cruz de madeira e uma foto. Parei, desci, fui até lá. A foto era antiga, desbotada pelo tempo e pela chuva, mas ainda dava para ver. Um homem jovem, talvez uns 30 anos, sorriso largo, camisa xadrez, boné de time de futebol. Embaixo da foto, escrito à mão em uma placa de madeira: Josué dos Santos, 1957-1987. Caminhoneiro, pai, herói, descanse em paz. Fiquei ali parado, olhando, sentindo o sol quente nas costas, ouvindo o barulho dos carros passando, e chorei. Chorei por ele. Chorei pela esposa dele, pelos filhos dele, pela injustiça. Peguei a medalha que eu carregava no bolso desde aquela noite. Sempre carregava. Tinha virado um amuleto, uma lembrança, uma responsabilidade. Pensei em deixar ela ali, no altar, com as flores, mas não consegui, porque ela tinha vindo para mim, tinha sido colocada na minha boleia, por ele ou por algo maior, e eu sentia que minha missão não estava completa. Alguns meses depois, em junho, eu estava num posto em Curitiba. Era fim de tarde. Eu tinha acabado de abastecer, estava pagando na lanchonete, quando ouvi uma conversa na mesa do lado. 2 policiais rodoviários, conversando baixo, mas não baixo o suficiente. Prenderam o Toninho ontem, finalmente. O Toninho do roubo de carga? Esse mesmo. Acumulou processo, homicídio também. Iam fechar o cerco. E esse aí é perigoso. Pois é. Mas deve ser antigo já. O cara tem quase 60 anos. E tá ativo ainda? Tava, até ontem. Agora vai pra cadeia. 60 anos, Toninho. Roubo e homicídio. Algo clicou na minha cabeça. Me aproximei da mesa. Com cuidado. Com licença, senhores. Desculpa interromper. Mas esse Toninho que os senhores falaram, ele atuava na BR-116. Os 2 me olharam desconfiados no começo, mas viram a minha roupa de caminhoneiro, o crachá da transportadora pendurado no pescoço e relaxaram. Atuava. Região da Serra do Mar, principalmente entre Registro e Cajati. Meu coração disparou. Desde quando? Rapaz, tem registro dele desde os anos 80. Sempre escapava, mas agora não escapa mais. Anos 80. Serra do Mar, Registro e Cajati. Senhores, ele já foi investigado por homicídio de caminhoneiro em 1987. Os 2 se entreolharam. Olha, não sei te dizer especificamente, mas é capaz. Ele tem um histórico pesado, muito pesado. Matou mais de um. Isso é certo. Agradeci. Voltei para o balcão. Paguei tremendo. Será que era ele? Será que o homem de jaqueta que eu tinha visto lutando na neblina era o Toninho? Mais jovem, claro. 20 e poucos anos em 1987, 60 agora. Fazia sentido, fazia muito sentido. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto do quarto, repassando tudo na cabeça, a briga, a figura de xadrez flutuando, o olhar triste, a medalha. E agora, a notícia da prisão. Será que Josué tinha me mostrado algo? Tinha me dado a medalha como prova? Como sinal? Será que ele finalmente ia conseguir descansar agora que um dos bandidos tinha sido preso? Não sei, mas no fundo eu queria acreditar que sim. Queria acreditar que existe justiça, mesmo que demore, mesmo que seja tarde, mesmo que venha de um jeito torto, inesperado. Queria acreditar que almas inquietas podem finalmente encontrar paz. Voltei naquele trecho da BR-116, algumas semanas depois. De propósito, de dia, com sol forte, trânsito normal. Parei no altar improvisado. Limpei o mato que tinha crescido ao redor. Acertei a cruz que estava torta. Coloquei flores novas. E então, pela primeira vez desde aquela noite, rezei de verdade. Rezei um Pai Nosso completo, uma Ave Maria. E pedi. Pedi para Deus receber Josué.
Pedi para ele encontrar descanso. Pedi perdão por não ter parado para ajudar na hora. Pedi proteção para todos os caminhoneiros que rodavam aquela estrada. E quando terminei, fiquei ali, em silêncio, sentindo o vento quente da tarde, ouvindo o barulho da estrada. E juro que senti algo, uma leveza, uma paz, como se um peso tivesse sido tirado. Não de mim, mas do lugar. Como se algo que estava preso tivesse sido solto. Como se alguém finalmente tivesse sido ouvido. Voltei para o caminhão. Peguei a medalha do porta-luvas, olhei para ela uma última vez e então, com cuidado, pendurei ela na cruz de madeira do altar. Obrigado, Josué, sussurrei. Pode descansar agora. Entrei no Scania. Liguei o motor. Segui em frente. E pela primeira vez, desde aquela noite, quando passei pelo Caêmbilo 538, o rádio não chiou. Ficou em silêncio. Um silêncio limpo, leve, um silêncio de paz. Hoje, quase 16 anos depois, eu não rodo mais tanto. Vendi o Scania em 2018. Comprei um caminhão menor, faço só entregas regionais. Tô mais velho, mais cansado. A estrada cobra seu preço. Mas a história do Josué nunca saiu da minha cabeça. Tem noite que eu sonho com aquele olhar, com aquela tristeza profunda, com aquela mão estendida pedindo ajuda. E toda vez que eu passo por um caminhoneiro parado no acostamento de madrugada, com um pisca ligado, eu paro. Sempre paro, porque eu aprendi que a estrada tem memória, que ela guarda histórias. Histórias de gente boa que morreu tentando fazer o certo. Histórias de injustiça, de dor, de espera. E aprendi também que às vezes a gente é escolhido para testemunhar, para carregar, para contar. Então, eu conto. Conto essa história para outros caminhoneiros, em postos, em lanchonetes de beira de estrada, em conversas de madrugada enquanto o café esfria na xícara. E sempre termino do mesmo jeito. Tem coisa na estrada que a gente não explica, a gente só respeita. Porque tem briga que não é desse mundo, tem justiça que a gente não entende, e tem alma que não descansa enquanto a dívida não for paga. Josué pagou a dele com a própria vida, tentando proteger a família, tentando fazer o certo, e mesmo depois de morto, continuou lutando. Continuou protegendo, continuou esperando, até que finalmente, de alguma forma torta e misteriosa que eu nunca vou entender completamente, a justiça chegou. Toninho foi preso, condenado, está cumprindo pena até hoje. E Josué, eu quero acreditar que ele encontrou paz, que ele está com a família dele agora, com o pai que deu a medalha, com os filhos que ele nunca viu crescer, que ele não precisa mais vagar naquela estrada fria, lutando com fantasmas, que ele finalmente pode descansar. Mas sabe o que é engraçado? Mesmo tendo deixado a medalha no altar, mesmo tendo rezado, mesmo sentindo aquela paz naquele dia, eu ainda sinto, toda vez que passo naquele trecho de madrugada, quando a neblina fecha, quando o relógio marca 3:30, sinto uma presença sutil, leve, quase imperceptível. Não é mais pesada, não é mais triste, é só presente. Como se ele ainda estivesse ali, não preso, mas escolhendo ficar, protegendo os caminhoneiros, avisando dos perigos, guardando a estrada, como um anjo de asfalto, um protetor invisível. E sabe de uma coisa? Isso me conforta saber que tem alguém ali, alguém que entende, alguém que já passou pelo que a gente passa, pelo cansaço, pela solidão, pelo medo, alguém que não vai deixar a gente sozinho. Então eu não tenho mais medo daquele trecho, tenho respeito, tenho gratidão. E toda vez que passo, eu faço um sinal da cruz e murmuro baixinho: obrigado, Josué, protege a gente. E eu juro que às vezes, quando o vento bate na janela entreaberta, quando a neblina clareia por um segundo, quando a estrada fica em silêncio, eu ouço uma resposta, baixinha, quase inaudível, mas tá lá. Tamo junto, irmão, tamo junto. E você? Já passou por algo assim na estrada? Já sentiu que não estava sozinho, mesmo estando? Já viu algo que não consegue explicar? Porque a BR-116 é longa, muito longa.
E ela guarda segredos, muitos segredos. Histórias de caminhoneiros que passaram por ali, que deixaram sua marca, que nunca foram esquecidos. E às vezes, quando a noite cai, quando a neblina desce, quando o mundo fica em silêncio, essas histórias voltam, não para assustar, mas para lembrar. Lembrar que a estrada é mais do que asfalto, é vida, é morte, é passagem. É o lugar onde o real e o impossível se encontram, onde o passado e o presente se misturam, onde os vivos e os mortos dividem o mesmo espaço. Por um instante, por uma noite, por uma neblina. Então, se você um dia rodar pela BR-116 de madrugada, entre Registro e Cajati, e a neblina fechar e o relógio marcar 3h30, presta atenção, olha bem para os lados. E se você ver uma figura de camisa xadrez no acostamento, parada, olhando para a estrada, não tenha medo, faça um sinal da cruz. Reze uma oração rápida e siga em frente, porque ele não está ali para te fazer mal, está ali para te proteger, para avisar dos perigos, para afastar o mal, para garantir que você chegue em casa, assim como ele não chegou. E toda vez que você chegar em casa sano e salvo, depois de uma viagem longa, depois de uma madrugada pesada, depois de ter passado por aquele trecho, lembre dele. Lembre do Josué, do caminhoneiro que morreu fazendo o certo e que até hoje, de alguma forma que a gente não entende, continua fazendo. Porque tem coisa na estrada que a gente não explica, a gente só respeita, a gente só agradece e a gente só segue em frente, com fé, com cuidado, com humildade, sabendo que não estamos sozinhos, nunca estamos, tem sempre alguém olhando, protegendo, guardando, sejam os anjos do céu, sejam os espíritos da estrada, ou seja, o Josué. O caminhoneiro de camisa xadrez que nunca descansou e que talvez nunca vá descansar, porque a estrada é assim, ela não esquece. E quem ama ela de verdade, quem entrega a vida para ela, quem morre por ela, fica para sempre, no asfalto, na neblina, na memória e em cada caminhoneiro que passa, carregando não só carga, mas história, respeito, lembrança. Vai entender o que tem nessa BR-116. Só sei que desde aquela noite de janeiro de 2009, eu nunca mais fui o mesmo. Saí marcado. Marcado pela visão. Marcado pelo medo. Marcado pela medalha que carreguei por anos. Marcado pela história que eu nunca vou esquecer. E marcado pela certeza de que existe algo maior, algo que a gente não vê, mas que está lá, cuidando, protegendo, guardando. E eu sigo rodando, com menos medo do que antes, com mais fé do que nunca, e com o coração apertado toda vez que passo naquele KM 538, porque eu sei que ele está lá, o Josué, esperando, vigiando, protegendo, até que todos os caminhoneiros cheguem em casa, até que todas as dívidas sejam pagas, até que toda injustiça seja reparada. E só então, talvez, ele finalmente possa descansar. Mas até lá, ele segue. E eu sigo junto. Na estrada, na fé, na lembrança. Porque a gente não abandona quem protege a gente. A gente não esquece quem morreu por nós. A gente não deixa para trás quem ainda luta, mesmo depois de morto. A gente honra. A gente respeita. A gente conta a história. Para que ela nunca seja esquecida, para que o nome dele nunca suma, para que a luta dele nunca seja em vão. Josué dos Santos, 1957-1987, caminhoneiro, pai, herói, protetor. Descanse em paz, irmão, ou continue protegendo. O que você escolher, a estrada é sua, sempre foi, sempre vai ser.